Sejam muito bem-vindos ao programa Viva Melhor, que tem sempre como objetivo levar qualidade de vida, saúde e bem-estar até a sua casa. Hoje o tema é mais um muito especial. A gente vai falar sobre os animais, o bem-estar dos nossos animaizinhos, que hoje são tão queridos, né? E tratados tão bem aí em tantas casas, né, dos brasileiros. A informação triste que a gente começa é que mais de 30 milhões de animais estão abandonados nas ruas do Brasil. 20 milhões, uma estimativa de 20 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde, são cães. E os outros 10 milhões são gatinhos. Detalhe, isso não é um problema só das autoridades, né, das prefeituras. A gente tem que entender que é um problema nosso. Para conversar sobre isso aqui com a gente e trazer esse assunto, a gente vai conversar com Leandro Ranucci, que é biólogo e hoje é coordenador do curso de bem-estar animal aqui no Unicesumar. É isso mesmo, hoje a gente tem um curso que trata e que forma profissionais que vão cuidar do bem-estar dos animais em geral. O programa Viva Melhor está no ar. O assunto de hoje, então, aqui no Viva Melhor é bem-estar animal. E para conversar com a gente, aqui ao meu lado, Leandro Ranucci, biólogo e coordenador do curso de bem-estar animal aqui do Unicesumar. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para tratar de um tema que é de suma importância, né, e que a gente tem que olhar para isso. Primeiramente, sobre esse número, né? 30 milhões de animais abandonados. É um número bem alto, né? É um número bem alto, né? Considerando aí que a gente tem pet, falando em animaizinhos, cães, gatos e pássaros, né? Hoje é um número bem expressivo dentro da população. Ele vai corresponder quase... se a gente tem a população hoje estimada de 200 milhões de habitantes no Brasil, a gente tem proporção mais ou menos de 10% da população em animais abandonados. Então, não falta residência, né? O que falta é uma consciência social para a gente tratar desse assunto. No caso, você comentou, né, já no início, que não uma questão só pública, não é uma questão só governamental. Quem levou esses animais, quem abandonou esses animais, são as pessoas que às vezes pegam, o animal procria, não tem o cuidado necessário e acaba abandonando esses filhotes aí nas rodovias, dentro da cidade, no terreno baldio, e é onde a gente encontra esse número elevado aí de animais abandonados. Então você acredita, né, como um profissional da área também, que se deve à questão da conscientização mesmo em relação a esses animais? Com certeza. A conscientização hoje é o que pesa muito, né? A gente tem que tratar a causa, não só a consequência. Então a causa é uma conscientização. A gente tem formas hoje de tratar esses animais. A população ela tem que ter uma consciência de que muitas prefeituras por todo o país, elas trabalham com um processo de castração gratuito, através de uma fila, feiras de doação. Aqui na nossa cidade, Maringá, onde está a nossa sede da universidade, você já pega um animalzinho ali com uma carteirinha, um vale, que é um vale castração, para que esse animal não procrie e esse número ele reduz ao longo do tempo, certo? Então, se eu tenho um animal que não está procriando de uma forma desordenada, eu reduzo a quantidade de animais que são abandonados também. Perfeito. Esse ponto da castração aí acho que é fundamental, né? Para a questão dos animais abandonados. Mas eu não sei por que algumas pessoas, eu sei porque eu já presenciei alguns casos, tem pessoas que não querem castrar ou seus bichinhos, ou tem o bichinho de rua ali que ela poderia pegar e levar, né? Porque em alguns momentos, não sei como está hoje, mas já aqui em Maringá tinha essa questão da castração gratuita, mas elas não querem. Será que é um medo? Acha que é uma forma de maus tratos? Acho que é bom a gente destacar isso, porque a castração, eu acho que não é nenhuma coisa supérflua,
ela é primordial para a gente reduzir esses números no abandono, né? Sim, hoje a gente tem, no caso Maringá, tem a castração gratuita. Se você tem um animal que está abandonado, se o animal está sofrendo de maus tratos, a cidade de Maringá hoje ela tem uma ouvidoria, ela tem um local no qual você pode ligar, né, que você pode, dependendo dos maus tratos, eles vão até o local, eles multam essa pessoa, eles coletam esse animal. Se for um animal de rua, esse animal ele pode ser castrado. Tem ONGs que trabalham também dessa forma, você pode ligar para ONGs que fazem o recolhimento desses animais abandonados e esses animais vão para a castração. Tanto que hoje, feira de doação, que uma boa parte é de animais que são abandonados, muitos desses animais que já passaram ali da fase infantil, né, já estão na fase mais adulta, já são doados, castrados, para evitar que esse problema ele se prolongue por muitos anos. Mas eu acho que ainda falta essa abertura, talvez essa mudança de conceito em relação à castração, né? Porque não é maus tratos. É porque hoje a gente sofre muito de uma questão chamada antropomorfismo. A gente vê o animal como um ser humano, certo? Então as pessoas elas acabam, nossa, eu vou castrar meu animal. Vão pensar assim, como se eu fosse castrar uma pessoa. Que não, dó. gente. O animal hoje é comprovado cientificamente que a castração ela faz bem também para o animal. Ele evita problemas futuros, evita doenças futuras para esse animal. Olha aí. Né? Então, interessante. E o principal foco, reduzir a quantidade de animais abandonados. Necessário, urgentemente necessário, né? Em relação a esse número, né, a gente já falou, e as medidas para a gente amenizar esse cenário é a castração, e eu acho que principalmente, né, Leandro, a gente se conscientizar que não é um problema só da prefeitura, é um problema de todo mundo, né? Sim, é um problema de todo mundo. Não dá para simplesmente jogar esse animal da rua para fora. Não, a gente passou muito tempo por isso, né? Lembro dos meus pais, dos meus avós, Eu lembro, gente, cenas de pegar os gatinhos, gente. Acho que quem era do sítio, né? Talvez aquela ninhada, simplesmente jogar num terreno baldio. Sim, o pessoal ainda é comum. Amarrava o animal num pacote, jogava num rio, né, para esses animaizinhos. Antigamente a gente tinha muito via muito isso acontecer. Né? As pessoas acabavam pegando um animal não muito por amor, como a gente tem hoje, como um animal de companhia realmente, que vai estar ali no dia a dia. O pessoal geralmente pegava os animais lá no sítio, antigamente, por causa de ratos, né, de roedores, ajudava a matar esses animais ali que são considerados pragas. Os cães eram pegos para proteção do local, espantar outros animais ali dentro, né, animais que viriam comer as galinhas ali, caçar as galinhas, né, dentro desse local. E a gente passou por uma mudança ao longo do tempo, né? Esses animais deixaram de ser animais utilizados para o trabalho e passaram a ser animais utilizados para a companhia. Principalmente hoje no que a gente vê muito, pessoas que acabam morando sozinhas, pessoas não têm mais filhos como tinham antigamente. Sim. E esse animal ele é utilizado ali como um animal de companhia. Né? É um animal que vai trazer felicidade, que vai trazer amor e que vai trazer um companheirismo. Né? E às vezes hoje a pessoa faz isso por opção realmente, né? Eu quero ter um animal, a pessoa às vezes compra, às vezes ganha, às vezes pega numa feira de doação, coleta um animal abandonado. Então essas pessoas elas acabam trazendo esses animais realmente por amor. É uma outra vertente, é um outro crescimento. E essa mudança, eu acho que ela foi muito importante, claro, né? A gente se conscientizar e ver que esses animais têm sentimentos, né? Têm emoções, mas por esses números, né, que a gente levantou, 30 milhões aí de animais abandonados, a gente vê que a gente tem ainda um longo caminho pela frente, né? Não, ainda não é o suficiente, né? E o legal é você falar dos animais sem consciência, a gente fala então que isso chama... Nós falamos que os animais são sencientes, assim como nós, eles têm emoções, eles têm medos, eles têm sensações boas e sensações ruins. Então, dependendo da forma como eu trato meu animal, eu posso causar um tipo de sensação distinta nesse animal. E sabendo que esses animais têm senciência, a gente saiu da vertente de animal pet e a gente joga lá no animal de produção essa senciência, porque os animais de produção também têm esses sentimentos. Então, principalmente ali um animal que está em cativeiro, um animal que está
preso, confinado, né, dependendo do confinamento, ele vai também ter essas sensações expressas de acordo com como ele é tratado. E quando a gente pensa nisso, não só animal de produção, a gente vai lá para um zoológico. Às vezes a gente vê lá num zoológico um animal que ele tá cabisbaixo, ele tá para lá e para cá, tá para lá e para cá, ele tá arrancando, se automutilando, ele tem movimentos repetitivos. E isso é considerado, então, sinais de maus tratos. Não um maltrato de eu ir lá e dar um tapa no animal, eu bater no animal, não. Faltar um alimento, faltar uma água, condições ambientais, faltar um espaço, um um ambiente enriquecimento desse ambiente. Isso pode ser configurado também como maus tratos. Olha que Você tem ali, por exemplo, um gato, mas eu deixo meu gato preso 100% do tempo, eu não tenho ali, vamos dizer, o simples, uma bola, uma bolinha de papel, o animal não tem onde subir, ele não consegue expressar aquilo que ele é. A gente sabe que um gato sobe, o gato ele desce, o gato é curioso, ele brinca. Precisa dessa ele liberdade. Precisa. Isso. Não só o gato, o cão, os animais de produção também. Né? Você tem ali espaços grandes, o animal de produção ele pode correr, ele pode se expressar naquele local. Isso é bacana. Isso está considerado como um bem-estar ao animal. Você priva o animal disso, pode ser considerado maus tratos. Então, maus tratos ele vai muito além do que aquilo que a gente ouvia se falar muito antigamente. Verdade. Só o abandono, só ali você bater num animal. Só pro cachorro também, você manter, Só pro gato. Isso, manter esse animal preso ali. Não. Condições alimentares, condições ambientais, isso também pode ser considerado maus tratos. E isso pode ser denunciado, gera uma multa para o tutor desse animal. Interessante, gente. A gente está aqui falando com Leandro Ranucci, que é o coordenador do curso de bem-estar animal. Hoje já tem uma faculdade que forma profissionais. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre isso também. É um curso inédito no país, né, Leandro? Sim, é um curso inédito do país. Ele pega ali vários outros cursos, né, que são utilizados como base e convergem para essa grande área do bem-estar animal. Que bacana, gente. A gente está falando aqui sobre os animais abandonados, a responsabilidade que a gente tem, né, com esse número também, a gente faz parte, a gente tem a obrigação e a responsabilidade de contribuir aí de forma positiva para reduzir esses números. Depois do intervalo, a gente vai voltar com o Leandro para falar desse curso Bem-Estar Animal, que ocorre EAD, né, à distância, aqui no Unicesumar. E é o primeiro do país, gente. Está formando profissionais aí que vão contribuir para melhorar, né, a qualidade de vida dos nossos bichinhos. É depois do intervalo. Voltamos com o nosso programa Viva Melhor e hoje o tema são os nossos animais. Bem-estar dos nossos animais. O número de animais abandonados é muito alto aqui no Brasil, 30 milhões. O Leandro Ranucci, que é biólogo e o coordenador Bem-Estar Animal aqui do Unicesumar, está aqui com a gente, conversando sobre esse assunto tão importante e como isso reflete, né, no nosso dia a dia e como nós somos responsáveis pelo bem-estar desses bichinhos também. Nós somos tão responsáveis e precisamos, né, estamos aí em busca de melhorias, que foi criada essa graduação, né, Leandro? Começou esse ano ou ano passado? Esse ano. Esse ano. Isso. Pelo que a gente pesquisou, que você pesquisou também, acho que praticamente inédito aqui no Brasil. Isso mesmo. E vamos começar, esse profissional, como que é o nome? Profissional do bem-estar animal? Isso, ele é formado, é um curso superior, né, em tecnologia de bem-estar animal, então ele é um tecnólogo em bem-estar animal. E aonde que ele vai poder atuar hoje? Esse tecnólogo em bem-estar animal, ele vai atuar em vários campos, desde a indústria até o pet shop. Então ele é muito amplo. Como você tem lá um zoológico, tem uma produção, tem um animal de cativeiro, você tem um animalzinho lá do pet, então ele pode trabalhar dentro de várias vertentes. Lá no zoológico, por exemplo, falando, né, a gente fala em bem-estar animal, não é só o pet, a gente tem que tirar um pouco esse pensamento. São todos os animais. Lá no zoológico, por exemplo, a gente pode fazer a observação desse animal. Esse animal, quais as condições ambientais ali são favoráveis para esse animal? Então o tecnólogo em bem-estar animal ele tem essa visão. Ele tem essa visão de perceber se esse animal está ou não sendo atendido com aquilo que ele necessita.
Só que a gente tem que pensar que ele nunca vai trabalhar sozinho. Assim como todas as outras profissões, a gente sempre tem uma equipe multidisciplinar. A gente vai ter lá um biólogo, um tecnólogo em bem-estar animal, a gente pode ter um médico veterinário, dependendo do local a gente pode ter um zootecnista. Então é uma equipe multidisciplinar. Nossa. E cada um com o seu olhar contribui para o desenvolvimento do bem-estar desse animal. Esse profissional vem para agregar, então, ele vem para agregar, né? Sim. E pelo que você está falando, eu acho que é uma demanda grande no mercado, né? E uma tendência aí absorver esse profissional. Sim. Porque a gente estava conversando até, um pouquinho antes de começar o programa, o próprio mercado, né, tanto o agropecuário, ele já tá tendo um olhar mais humanizado para esse animal que vai para o abate, por exemplo. Sim, desde o nascimento daquele animal até o abate desse animal. Todo esse processo, a gente tem que pensar, ele passa por um manejo, ele tem alimentação, ele tem o seu crescimento, alguns são utilizados para reprodução, mas todo esse processo ele precisa garantir para esse animal que ele consiga expressar aquele potencial que ele tem. Dependendo das condições do bem-estar ali que está sendo oferecido para esse animal, a produção ela também pode reduzir. Então, quanto melhor o conforto térmico para esse animal, melhor é a produção. Nossa, verdade. Também. E a gente tem que pensar que esse animal, ele é um animal que está sendo produzido para o abate, ok? No entanto, não é porque ele está sendo utilizado lá no final como um produto alimentício que ele não pode ser considerado ali um ser vivo. Como a gente havia comentado, esses animais são sencientes, eles têm sentimentos. Então a gente tem que cuidar para que esses sentimentos eles sejam os melhores possíveis, né, ao longo de todo esse processo. Ou seja, a forma como ele vai ser tratado, né, nesse processo vai afetar diretamente a qualidade do produto final, ou seja, uma carne, o leite. E eu lembrei, você comentando, na época do Expoingá, né? Já fiz muita matéria lá. E as carnes mais caras, os animais mais caros, eu lembro, tinha até um caso de que ele ouvia música clássica. Sim. Muitos casos. Se você for pesquisar, tem outros locais, tem carnes nobres, né, que são feitas a partir da massagem do animal. Que vai ser considerado uma outra qualidade de carne. A gente tem tudo isso que é verificado. Que legal, gente. Olha que interessante, né? A forma como esses animais são tratados, independente se eles estão no zoológico, esses animais que vão para o abate, por exemplo, afeta diretamente a qualidade da carne, do leite, né? Sim. Vamos voltar aqui falando do curso, né, de bem-estar animal. Esse curso acho que tem alguns pilares. Eu trouxe até, eu quero mostrar essa tela e que você fale aí um pouquinho sobre essa ciência do bem-estar animal. Item número 1, a nutrição. A nutrição. Então, a nutrição ela não envolve apenas, eu vou comprar um pacote de ração para o meu cão, vou comprar um pacote de ração para o meu gato. A gente tem que pensar que hoje nós temos raças. E as raças, elas possuem também distinções. Uma raça pequena, ela tem uma necessidade alimentar diferente de uma raça grande. Um cão tem uma necessidade alimentar diferente de um gato. Você não vai pegar um alimento de um pássaro e dar para um gato. Você não vai pegar o alimento de um animal de produção e trazer para um animal dentro de casa. Então, cada um, ele tem a sua necessidade. A nutrição, ela vai ser trabalhada dentro lá com o médico veterinário, com os zootecnistas que vão atuar diretamente nessa produção desse alimento, na análise desse alimento. Sim. Só que o profissional de bem-estar animal, ele tem que ter atenção, ele tem que ter esse olhar de que esse alimento é o correto, esse alimento está sendo fornecido em quantidade suficiente ali. Dentro do pet shop, eu vou dizer, eu sou um tecnólogo em bem-estar animal, eu trabalho em um pet shop e eu vendo filhotes ali dentro. Como que eu estou nutrindo esses filhotes? Está da forma correta? O alimento que eu estou fornecendo é para aquela idade? É para aquele tamanho de animal? A água entra também na nutrição. Ela é o suficiente, essa água está sendo trocada ao longo do dia, isso já puxa o segundo ali, que é o ambiente adequado. Ótimo. Então, quando a gente fala no ambiente adequado, é um ambiente adequado também na questão alimentar, mas puxando ali a questão da gente transformar aquele ambiente
para deixar aquele ambiente mais favorável, agradável, favorável ao desenvolvimento daquele animal. A gente vê hoje, eu estava até pesquisando porque eu tenho 2 gatas, o gato ele gosta de ambientes altos. Sim. E eu estava pesquisando essa semana, tem aquelas caminhas que você prende no vidro, na janela, porque o animal ele fica num local alto, ele consegue observar lá fora o que está acontecendo. Um brinquedo, um ambiente que seja favorável para o gato, para o cão, o pássaro. Você tem um pássaro, meu pássaro é um pássaro de cativeiro, ele fica em gaiolas. Mas qual é o tipo de material que você está utilizando ali, certo? O meu pássaro, ele é certificado? O meu pássaro, o meu pássaro vem de tráfico? De onde veio o meu animal? Nossa, então a gente tem que ter esse pensamento, principalmente com pássaros hoje. O animal lá, não é porque é um animal de produção que eu vou deixar esse animal preso ali o tempo todo. Não, quais as condições que eu estou favorecendo a esses animais? E quando a gente fala de ambiente adequado, eu lembrei muito dos zoológicos. Os zoológicos, aqui no Parque do Engar, a gente tinha um zoológico que você me falou, a onça de um lado para o outro, cubículo. Hoje, quando você vai no zoológico, você vê um ambiente muito amplo. Sim, e hoje a gente tem esses ambientes, além do ambiente adequado, isso está referente também à saúde física. Esse animal, se ele está naquele ambiente, ele é enriquecido no zoológico, semelhante ao ambiente natural dele, eu tenho um ambiente adequado, isso favorece a saúde física e mental desse animal que está ali dentro. Tem um item também aí, a gente pode passar para o próximo. Tem o comportamento e as interações sociais. E por último, que você está falando, o estado mental. O comportamento, só dá mais detalhes pra gente. No caso do comportamento ali, a gente tem um ambiente adequado, esse comportamento animal ele vai ser o mais próximo do natural desse animal. Tá. É claro, pets, cão, gato, ele acaba pegando o jeito da casa, ele acaba tendo ali manias que são do tutor. Só que quando você pega ali um comportamento e interações sociais e um animal de cativeiro, um animal que está lá no zoológico, um animal de produção, se eu tenho um ambiente adequado, as interações entre esses animais acabam sendo saudáveis. Então, se eu tenho ali animais que estão presos num local, num cativeiro, isso pode fazer com que esses animais se automutilem ou acabem mutilando outros. A gente vê isso em animais de laboratório, quando não são muito bem cuidados, eles podem causar a mutilação de outros animais. A gente também tem que ter muito cuidado com o ambiente, na qual, quais os animais que eu vou colocar ali dentro? Quais animais posso colocar ali dentro? Você não vai colocar uma onça junto com um coelho? Você sabe que a onça vai caçar o coelho porque faz parte da cadeia alimentar dela, faz parte do animal. A mesma coisa puxando ele para aquário. Né, que a gente acaba não pensando muito, mas aquário a gente tem que pensar muito nesse ambiente, porque o ambiente que eu coloco esse animal, os animais que eu coloco ali dentro, eu posso ter comportamentos diferentes e essas interações sociais, elas podem ocorrer de uma outra forma, que não aquelas que a gente espera. Interessante. Né? Um animal pode predar o outro. E que esses comportamentos já vão culminar ali nessa questão no estado mental, né? Isso aí. Por exemplo, igual você comentou no começo da nossa entrevista, uma onça andando de um lado e para o outro, que era muito comum nos zoológicos. Não é normal. Não. Ela está com algum problema. E sim, pode ser um estresse causado pelo espaço que não está adequado. Então, o estado mental tem uma área que é trabalhada dentro do curso que chama etologia, que é onde você estuda o comportamento, vamos dizer, a psicologia animal. Quando você vê um animal com determinado comportamento, o que está acontecendo naquele ambiente que está fazendo esse animal ter esse comportamento? Os animais podem ficar depressivos, eles podem sofrer de ansiedade, assim como nós também. Perfeito, gente, um bate-papo muito gostoso aqui com o Leandro Ranucci, que está falando um pouquinho para a gente desse bem-estar animal, né, da importância de todas as transformações que culminou, inclusive, nesse curso inédito que está sendo aqui no Unicesumar EAD. Quem tiver interesse de saber mais, entra no site do Unicesumar. Entra no site do Unicesumar, é só pesquisar lá pelo curso de Tecnologia em Bem-Estar Animal. É um curso de 2 anos, extremamente agradável e muito enriquecedor. Perfeito, muito obrigada, viu, pelas informações. Vamos marcar mais vezes, tem bastante coisa pra gente conversar. Vamos sim, tem bastante. Beijo pra você, até o próximo Viva Melhor.